Daniel 6, 16 ao 23. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, que tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse: o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te do leão. Então Daniel falou ao rei: vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não fizesse dano, porque foi achada em mim a inocência. Diante dele também contra ti, o rei não comete delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano nele, porque crerá no Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu tinha uma coisa para falar, mas ficou perto, né? Lá em cima vai ler o versículo aqui também. Os meninos querem pregar. Cumprimento a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. 7, versículo 7. 4, quer dizer, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Amém. Vamos orar e estenda suas mãos para essas crianças abençoadas. Vamos apresentá-las. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, abençoa cada uma dessas crianças, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, Deus, sobre elas. Manifeste o teu poder, a tua graça. Deus, que elas venham aprender, venham ser bem-sucedidas na vida, venham prosperar. Nós abençoamos cada uma dessas crianças que estão indo ali para a escolinha para aprender mais do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podem ir, criançada, Santo é o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Há um motivo de muita alegria para mim estar aqui nessa noite, para juntamente com os irmãos
ouvir mais a palavra do Senhor. Aleluia. E creio eu que nessa noite, aleluia, o Senhor vai falar profundamente comigo e com você aqui nessa noite. Você crê nisso? Amém? Então dê glória a Deus em nome de Jesus, amém? Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor se faz presente aqui nessa noite. Aleluia. E Ele vai falar profundamente conosco nessa noite. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo de número 3. Êxodo, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. No livro de Êxodo, no capítulo de número 3 e no versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Eu gostaria de deixar meus irmãos até aí, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos, nessa hora, estar orando para que Deus possa continuar falando conosco. Ele já falou comigo e com você através do louvor, através da oração, mas Ele quer falar mais com você ainda nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e glória, ó Deus, nesta hora, ó Pai, eu apresento a Ti nesta hora, ó Pai, a Tua palavra, a qual foi lida aqui nesta noite. Ó Deus, aqui encontra irmão, aqui encontra irmã. Ó Deus, eu peço ao Senhor nesta noite que a palavra do Senhor venha penetrar nesta noite em cada coração, ó Pai, de uma forma especial, e que aqueles que estão aqui, ó Pai, venham sentir através da palavra do Senhor, o qual é o alimento do Senhor, ó Pai, aqui nesta noite. Venha entrar, ó Pai, em cada coração e fazer morada nesta noite. É o que nós pedimos a Ti, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E que os irmãos possam se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E primeiramente eu gostaria de falar para os irmãos que é um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite para trazer essa palavra da parte do Senhor a cada um de vocês aqui nessa noite. Aleluia. Eu gostaria de deixar um tema para essa mensagem, o qual vocês vão ouvir aqui nessa noite. O tema dessa mensagem eu gostaria de deixar: Deus é quem cuida do teu povo. Aleluia.
Este é o tempo que eu gostaria de deixar nessa mensagem. Aleluia. Aleluia. Porque o povo, aleluia, já estava sofrendo. O povo estava sendo assolado ali no Egito. O povo do Senhor estava passando por grandes atribulações. Vire o irmão que está do seu lado, aponte o dedo para ele e fala assim: meu irmão, você faz parte deste povo. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus poderoso. Mas eu gostaria de trazer aqui para você nessa noite, para que você venha entender, aleluia, porque aquele povo estava ali no Egito e eles estavam sofrendo muito, mas eu gostaria que você venha entender o porquê que aquele povo se encontrava ali no Egito. Eu venho aqui nessa noite para que você venha aprender por que aquele povo passava ali por aquelas aflições e por que ele se encontrava ali no Egito. Eu venho dizer para você nessa noite, aleluia, que no devido tempo havia um jovem, o qual todos aqui conhecem, que é um jovem abençoado por Deus, aleluia. E esse jovem, ele se chamava José. Aquele jovem, ele se encontrou ali no Egito. Ele se encontrou ali, aleluia, ele foi vendido pelos seus irmãos para os egípcios. Todos aqui conhecem essa passagem. E aquele jovem, ele desceu ali para o Egito e Deus honrou aquele jovem de uma forma especial. Aleluia. Eu gostaria de dizer para você que tudo acontece na nossa vida, tudo é por permissão de Deus. Aleluia. Porque ali, aquele jovem, o qual se chama José, ele foi vendido ali para o Egito. E ele foi vendido, e ele foi honrado ali na terra do Egito. Aleluia, os irmãos deles não sabendo, hoje eu venho aqui para falar a favor daqueles irmãos que vendeu aquele jovem para os egípcios, mas aquele irmão vendeu ele, aleluia, mas aquilo era a permissão do Senhor, aleluia, aquilo era plano de Deus. Muitas das vezes nós passamos por algumas atribulações na nossa vida pessoal ou na nossa vida física, e nós não sabemos por que aquilo. Ei, eu venho nesta noite, como um profeta de Deus, dizer para você que aquilo que você tem passado, essa aflição que você tem passado, isso é permissão de Deus, aleluia. E na hora certa, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele vai honrar você. Aleluia. Glória a Deus. Mas para que você entenda porque aquele povo se encontrava ali no Egito, aleluia, eu quero te dizer, aleluia. Então aquele jovem chamado José, ele desceu ali para o Egito vendido, passou por vários sofrimentos, ele foi preso, ele foi acusado, aleluia, de várias coisas, e passou por um grande sofrimento, mas em momento nenhum, aleluia, ele abandonou aquele Deus, o qual ele cria. Eu quero te dizer nessa noite, você pode ser preso, você pode passar por tribulações, mas nunca esquece de olhar para o alto. O alto nós sabemos que é o Senhor Jesus, e Ele se faz presente aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Então José, ele foi ali, num certo dia, aleluia, Faraó teve um sonho, e José interpretou aquele sonho. Então, Deus começa a honrar aquele varão. Deus então, aleluia, honra aquele varão de uma grande forma, que Faraó coloca um anel no dedo dele, aleluia, e diz para José: ei José, aqui no Egito, aleluia, você só vai receber ordem de mim, a não ser você vai mandar em tudo. Aleluia. Glória a Deus. Isso foi uma grande honra que o Senhor deu para ele. Então, para que você entenda por que aquele povo se encontrava ali no Egito, então, aleluia, no decorrer dos tempos, foi passado os tempos, o povo de José, os irmãos de José, então, aleluia, veio para o Egito, aquele povo, veio uma grande fome naquela terra. Então José, ele se encontrava no Egito, então ele manda buscar o teu pai e os teus irmãos para descer ali para aquela terra do Egito. Então veio aquelas famílias todas para o Egito, aleluia. Aqui no livro eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, aleluia, no Êxodo mesmo, mas no versículo 1, aleluia.
Glória a Deus. O livro de Êxodo, no versículo 1, diz que as famílias que entraram, aleluia, no Egito, foi, aleluia, os irmãos de José, aleluia, diz assim: estes, pois, Gênesis 1, estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa, tendo o nome do primeiro Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Azer. Esses são os irmãos de José, aleluias, que entraram no Egito. Mas então, aleluias, no decorrer do tempo, foi passando os tempos, aleluias, então José veio a falecer juntamente com Jacó, faleceu naquela terra, aleluia, e também faleceu, aleluia, Faraó, aquele que era amigo de José. Então subiu um novo rei, aleluia, assumiu um novo rei no trono, aleluia, mas aquele rei que assumiu o trono, ele não conhecia José, aleluia, ele não conhecia os feitos que Deus, aleluia, fez através de José naquela terra, porque Faraó, ele foi abençoado, ele foi tremendamente rico por conta da vida de José, mas aquele rei que assumiu ali, aleluia, ele não conhecia a trajetória de José. Ei, eu quero te dizer nesta noite, talvez muitas pessoas não conhecem a sua trajetória, muitas pessoas não conhecem da onde que você veio, qual é o plano, qual é a sua história, mas eu quero te dizer nesta noite que o seu Deus, Ele te conhece e Ele sonda você nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor. Então, aquele rei, não conhecendo a trajetória de José, ele viu então que o povo, aleluia, que o povo de Israel, que o povo estava crescendo muito, aquele povo estava se multiplicando ali, aleluia, no Egito, aquele povo do Senhor estava se multiplicando, estava crescendo, estava ficando um povo muito rico. Então aquele rei, ele pensou contigo no teu coração: rei, este povo, eles estão crescendo muito, vamos arrumar um jeito para que esse povo não venha crescer mais, para que esse povo não venha crescer, porque pode vir a guerra e esse povo possa se juntar com os outros e se rebeliar contra nós. Então o rei traçou um plano, que todas aquelas crianças que nascessem então varão, aleluias, ele deu uma ordem para matar todas aquelas crianças, deu uma ordem às parteiras. Mas então aquelas parteiras hebreias, elas sabendo e conhecendo o Deus de Israel, elas temeram ao Senhor. Então elas não mataram, aleluias, elas não mataram os meninos hebreus, elas deixaram, aleluia, que eles crescessem. Então o Faraó chega até elas e pergunta por que ela deixou os meninos vivos. Então aquelas parteiras dizem: as hebreias não são como as mulheres egípcias, elas são espertas. Antes de nós chegarmos a ela para fazer o barco, ela já deu à luz os meninos e os esconde. Aleluia! Então Deus, a Bíblia fala que Deus honrou muito aquelas parteiras. Então, meus amados, eu quero dizer para vocês esta noite, então o povo hebreu começou crescendo naquela cidade, vai crescendo. Então Faraó, temendo, começou a colocar um jugo muito pesado naquele povo, começou a oprimir o povo do Senhor, começou a colocar uma carga pesada para aquele povo. Ei, mas aquele povo, eles conheciam o Deus com o qual eles serviam. Então aquele povo, eles não tinham o que recorrer a não ser o Deus de Israel. Então aquele povo começou a clamar ao Senhor. Creio eu, aleluia, se aquele povo sofrendo, aquele povo ali sendo assolado, aleluia, aquele povo passando por várias tribulações naquela terra. E Deus olhando aquele povo, Deus disse desta forma:
Ei, o meu povo, ele não pode ficar sofrendo daquele jeito. Aquele povo que tem chamado pelo meu nome, aquele povo qual eu tenho uma promessa, aleluia, para aquele povo. Então, eu vou levantar um homem, aleluia, um varão, o qual vai diante a Faraó e vai rogar por aquele povo. Ei, eu quero dizer para você aqui nesta noite, sem medo de errar, na maior convicção, talvez você está passando por alguma tribulação, talvez você tenha sido assolado, mas eu quero dizer para você, que quando você se encontra numa tribulação, o Senhor, o teu Deus, aquele Deus que você clama, Ele levanta homens e mulheres para clamar por você, para clamar pela tua vida e para te dar a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo é o nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor! Glorificado seja o nome do Senhor! Aleluia! Aqui mesmo, você vê aqui nesse ministério qual o amor que o pastor tem aqui com cada um de nós. É um amor muito grande. Aleluia! Você que é membro, que faz parte desse ministério, você que tem dado o seu nome aqui, ei, você está dando o teu nome para o nome de Deus, e fique atento, e ele e a sua equipe, aleluia, quando ele pega o seu nome ali na montanha para orar, não, irmãos, é coisa tremenda. Quando nós vamos ali no monte, aleluia, juntamente com os irmãos, Deus faz maravilha, e nós oramos por todos vocês, porque você é povo do Senhor. Aleluia. E Deus ouve o clamor dos teus filhos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, eu falei para vocês para que você entenda por que aquele povo se encontrava ali no Egito. Foi através de José que eles chegaram ali no Egito. Mas Faraó, vendo ali o crescimento do povo, aquele povo estava crescendo e ficando muito rico. Faraó então ficou com muito medo, começou a assolar aquele povo, começou a pôr um cargo muito pesado para aquele povo. Aleluia! Aquele povo começou a sofrer de tal maneira, irmãos, mas eles continuaram, aleluia, clamando ao Senhor. E o Senhor ouviu o clamor do teu povo, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sanarei a sua terra. Porque agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, aleluia, a toda a oração que se fizer neste lugar. Oh, aleluia! E o Senhor está atento ao seu clamor. Aleluia. Ele está atento à oração do teu povo. Aleluia. Esse povo pode ter clamado. Aleluia! Aleluia. Então Deus vendo o clamor, vendo o sofrimento daquele povo. Aleluia! Então Deus fala para Moisés. Aleluia! Deus fala para Moisés, aleluia, Deus fala assim para Moisés: agora a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, vendo o sofrimento do povo, Ele envia Moisés para que ele vá ali adiante de Faraó, para clamar ao Senhor, para clamar ali, para falar com Faraó, para que solte o teu povo, para que deixe ir o povo de Deus, para que Faraó deixe o povo do Senhor, o povo escolhido de Deus. E, aleluia, e para clamar ao Senhor. Mas Faraó então, ele endureceu o seu coração e não queria então deixar que o povo do Senhor fosse, aleluia, fosse embora, fosse livre, aleluia, fosse para uma terra, o qual o Senhor tinha prometido para o teu povo, uma terra boa, uma terra o qual emana leite e mel, uma terra, aleluia, o qual o Senhor tinha prometido para o teu povo, aleluia.
Eu gostaria de dizer para você nesta noite, o Senhor, talvez você recebeu alguma promessa, aleluia, o Senhor fez alguma promessa para você, são tantas as promessas do Senhor para conosco. De repente essa promessa ainda não chegou ainda. Eu quero dizer para você nesta noite, fique tranquilo, se aquiete o seu coração. Ei, escute-me aqui nesta noite, aleluia. A sua vitória está chegando, aleluia. A tua vitória já está a caminho, aleluia. Ei, fique tranquilo nesta noite, aleluia. Porque você está aqui nesta noite. Isto aqui é um mundo de milagre. Essa campanha, aleluia, é a explosão de milagre. Se você crê no milagre nesta noite, glorifique o nome do seu Deus, aleluia. Porque esse milagre também aqui, neste meio da macaçuia da malha, foi eu achei que eu dei uma fé. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Deus de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Aquele povo sofreu. Aquele povo passou por atribulações. Mas no final eles receberam a sua vitória. É dessa forma que o Senhor faz. Aleluia. O Senhor, Ele faz maravilha. Aleluia. Ele faz grande maravilha no nosso meio. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite que o Deus, aleluia, aquele mesmo Deus que livrou o povo, aleluia, da opressão dos egípcios, Ele se faz presente aqui nessa noite. E Ele quer livrar você daquilo que tem te afligido. Talvez o que tenha afligido você, aleluia, talvez seja alguma coisa que está te afligindo. Eu não sei o que é, aleluia. Mas o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus que tudo pode, Ele está aqui nessa noite. E Ele está sondando o meu e o teu coração. Talvez o que tenha afligido você, talvez o que tem te assolado, é aquela conta de telefone, ou até mesmo pode ser aquela conta de luz, ou pode ser até mesmo, aleluia, o aluguel da sua casa. Ei, eu quero dizer nesta noite, não deixa que isto venha te afligir, aleluia. Crê somente no Deus que tudo pode, no Deus que tudo faz, porque Ele pode abençoar a tua vida nesta noite. Mas para isso, você tem que crer na promessa dele para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Porque se você for olhar o sofrimento desse povo, o que esse povo passou, eles tinham desistido. Mas Deus então levantou Moisés para que cuidasse daquele povo, para que então conduzisse aquele povo para uma terra boa, para uma terra que emana leite e mel, porque isso era a promessa do Senhor para aquele povo. E aquele povo é você, porque você faz parte daquele povo. Mas, Diabo Menor, por que eu faço parte desse povo? Você faz parte desse povo porque você é um povo escolhido. Você também foi escolhido pelo Senhor. Você não está aqui por acaso nesta noite. Talvez você possa estar pensando: ei, eu estou aqui nesta noite. Por que eu estou aqui nesta noite? Ei, você está aqui nesta noite não foi porque você quis. Foi porque o Espírito Santo do Senhor, foi Ele quem te trouxe, foi Ele quem te conduziu aqui nesta noite, para que você venha sair daqui nesta noite com a tua vitória, com a tua bênção. Aleluia. E eu creio, aleluia, eu creio que nessa noite, como profeta do Senhor, levante a sua mão direita para o céu, aleluia, que eu como profeta, eu vou profetizar na sua vida. Mas Senhor Deus de poder, nessa hora, Pai, a tua igreja se encontra com a mão estendida. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha derramar nessa noite uma bênção sobrenatural a este povo, Pai, o qual o Senhor escolheu para estar aqui nesta noite, para ouvir, Pai, as
boas novas do Senhor nesta noite. Abençoa esse povo, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. A sala de palmas, louve o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Deus de Israel. Aleluia. Então, meus amados, eu gostaria de dizer para vocês nesta noite: é o Senhor que cuida do teu povo. Aleluia. Aleluia. Porque Moisés, ele estava para ser, poderia ter sido morto quando ele era bebê ainda. Que a Bíblia nos relata que Moisés, que a mãe de Moisés pega ele, põe ele numa arca e coloca ele ali no rio. Então, a Bíblia nos relata que ela põe ele no rio e uma das suas irmãs vai acompanhando aquela arca. E aquela arca chega até no quintal de Faraó. E ali se encontrava a filha de Faraó, tomando banho ali com as suas servas. Então aquela filha de Faraó pega a José nas mãos. Quando ela pega José nas mãos, aquela irmã dele diz assim: ei, eis que eu vou trazer para você uma mulher hebreia para cuidar desse menino. Então a filha de Faraó achou bom daquilo e pediu para que ela trouxesse. Então ela trouxe, aleluia, a mãe de Moisés para que cuidasse dele. E ainda pagou ela um salário para que ela cuidasse do seu próprio filho. Ei, olha, nesta noite, é o Senhor que cuida de você. Talvez, aleluia, talvez o inimigo lá fora já tenha tentado te matar. Mas eu quero te dizer que ele não consegue, porque o seu Deus é maior. Aleluia, porque o seu Deus é maior. Vamos lá. É ele que cuida de você. Aleluia. E essa campanha é a explosão de milagres. E eu creio, como Deus fez muitos sinais no Egito. Aleluia. Deus fez muita maravilha no Egito. E Ele já está fazendo muitos sinais, muita maravilha nessa campanha, o qual é a explosão de milagre. Deus já está fazendo maravilha nas nossas vidas. Deus já está trabalhando a seu favor. Aleluia. Deus já está te abençoando. Glória a Deus. Você crê que Deus já está te abençoando aqui nessa noite? Aleluia. Então glorifique a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então, meus amados, eu gostaria de dizer algo para vocês nessa noite. Você é o povo do Senhor. Fique atento a isso. Você é o povo de Deus. E Ele é que cuida de você. É Ele que tem te sustentado, quem tem te alimentado. Então não precisa ficar aflito. Não precisa se turbar o seu coração nessa noite. Fique tranquilo, que é o Senhor quem cuida de você. E Ele já te deu a tua vitória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos agradecem ao Senhor com as palmas, em nome de Jesus. Deus quer e vai fazer na sua e na nossa vida. Irmãos, nós temos orado nesses dias. Nós temos clamado todo dia para a glória de Deus. Nessa semana nós estivemos ali no monte 5 horas da manhã até às 6h10, 6h15. Eu, o Aguinaldo, a Mauri, a Marcelo, nós estamos ali clamando. A gente tem aqueles tempos que a gente vai orar separado. Também nós estamos indo com uma quantidade maior aí já. Até os irmãos que não podem ir de madrugada. Na sexta à noite tem ido. Eu tenho orado a Deus. Nós temos clamado porque nós queremos ver o milagre acontecer. Aleluia. Na sua vida. Glória a Deus. Só que tem alguns irmãos que dificultam o milagre acontecer na vida dele. Então nós estamos tendo que orar. E eu falei: Deus, nós vamos orar. Tem mais campanha de oração. Para poder, irmão,
tirar a incredulidade do seu coração, para você crer que Deus faz milagre e que Deus quer fazer um milagre na sua vida. Irmão, o maior problema da maioria dos irmãos aqui da igreja é problema financeiro. Quem está passando uma dificuldade financeira, levanta a mão. Tem mais, pode levantar. Não limpa para o Espírito Santo. Aleluia, só te... Irmão, quase todos nós passamos dificuldade financeira porque nós não viemos de família rica. Nós não temos pais ricos. O único que nós temos é o nosso Deus. Aleluia. É o nosso Pai. Glória E a Bíblia diz que Ele é dono do ouro e dono da prata. A Bíblia diz que Ele vai nos prosperar. Aleluia, só Mas nós aprendemos aqui no domingo. E você aprendeu aqui hoje. Deus não dá ninguém, não dá nada de graça para ninguém. Tudo tem que ser pago com preço. verdade. E o preço qual é? De crer no Senhor. Aleluia. De fazer a campanha até o fim. Aleluia. Tem irmão que quebra a campanha no meio do caminho. Verdade. Tem irmão que não é dizimista de jeito nenhum. Tem irmão que não é ofertante, estava ali agora, pensando que ajustado. Tem gente que dificulta. Mas mesmo assim nós vamos continuar orando. Porque nós cremos que mesmo assim, mesmo com todas as resistências, a graça de Deus vai encher a sua vida. Aleluia. Deus vai transformar seu coração. Aleluia, Senhor. Deus vai transformar. Irmãos que têm sido fiel, já têm visto o agir de Deus na vida deles. Já têm visto o milagre de Deus na vida deles. Agora, irmão, o Sábio falou um negócio comigo ali interessante. Que o Regis Danese é um grande cantor. E ele mesmo contou do testemunho dele, que a filha dele mais nova agora está com câncer. E ele falou que ele estava fazendo a obra de Deus relaxadamente. Então, irmãos, não espera que o pior, não. Se você está fazendo relaxadamente qualquer coisa para o Senhor, faça direito. Deus gosta que ele faça com excelência. O segredo é eles vir aqui e fazer direito. Amém. É isso que Deus tem colocado no nosso coração. E eu queria, nós vamos orar para algumas pessoas nessa noite. Nós vamos fazer o corredor daqui a pouquinho, mas eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fosse sincero. Eu queria que você fosse sincero aqui nessa noite. Tem alguém no nosso meio? Presta atenção. Você não acredita que o diabo existe. Presta atenção. Você não acredita que o diabo existe. Você acha que tudo que acontece é a pessoa que é ruim, a pessoa que é mal. Você não acredita que o diabo está usando, às vezes, aquela pessoa que faz alguma coisa com você. Você diz, esse que diabo aí, eu não acredito. Eu não sei se você vai ter coragem de vir aqui na frente, mas eu queria te chamar, você que tem esse tipo de pensamento. Depois que você vir, eu te explico por que está acontecendo isso e o que Deus quer fazer para te ajudar. Aleluia. Onde está você? Aleluia. Será que você tem coragem de vir aqui na frente e assumir e dizer, verdadeiramente, eu ainda não acredito. Para mim, esse diabo existe não. O homem é mal mesmo, as pessoas que é ruim. E eu não acredito nem que diabo possui o corpo, eu acho que isso é tudo mentira. Onde está você? Tem pessoa aqui que tem esse pensamento. Eu poderia ir até em você, mas se eu for em você, você não recebe a bênção. Você tem que se apresentar. Você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. Aí você vai começar a receber a sua bênção. Enquanto você se decide aí se você vem ou se você não vem, eu quero chamar aqui outras pessoas. Você que tem tido sonhos atribulados. Você tem sonhado só com coisa ruim. Você tem sonhado só com coisa assim esquisita. Com uma palavra que é bíblica, muita gente não gosta de falar ela, mas você sonha só com desgraça, só com coisa ruim. Onde está você?
sai do teu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Queremos te abençoar. É só coisa pesada. Só coisa pesada, mas é noite de libertação. Aleluia. É noite em que Deus quer mudar a sua história. Aleluia. Aonde está você que tem tido sonho, pesadelos terríveis? Onde está você que não tem conseguido dormir? Você que não tem conseguido dormir, não tem conseguido dormir direito. Você tem andado muito cansado por causa disso. Tem alguém aqui? Só dorme se tomar remédio. É noite de libertação. Glória a Deus. Não tem que Aleluia. ficar com vergonha não. A igreja é lugar de se transformar. A igreja é lugar de você ser abençoado. Verdade, Deus. Aleluia. Até a gente que é pastor, a gente que é obreiro, de vez em quando o diabo tenta armar coisas para tentar deixar a gente para baixo. Então não tenha vergonha não. Aonde está você? O Espírito de Deus manda chamar mais algumas pessoas aqui nessa noite. Abaixo, vou mandar a cama, lá baixou. Ele mandará a cama, lá baixou, manto de cama, lá baixou. Ele mandará a cama, lá baixou, manto. Dependendo de cama, lá baixou, lá baixar. Presta atenção no que o Espírito de Deus está dizendo. Você não consegue pagar a conta em dia. Você tenta, mas acontece um negócio, essa também é duro, né? É só corajoso, é só coisa. O Espírito de Deus falou comigo que é só pessoa corajosa. Presta atenção, você não consegue pagar em dia. Parece que uma praga, parece que é uma maldição. Você tenta pagar em dia e o negócio só atrasa. E você tenta, parece que vai dar tudo certo, de repente dá alguma coisa errada, você está sempre pagando atrasado. Você tem coragem de vir na frente? Cadê você? Aleluia. Essas pessoas, irmãos, que estão vindo, automaticamente, só delas chegar aqui, Deus já está quebrando. Você não está, talvez você não está vendo o que eu estou vendo aqui. Que isso, irmão, é um tipo de maldição. Isso é um tipo de maldição. Verdade. Uma maldição na minha família, que todo mundo lá era para ser amigado. Minhas irmãs eram tudo amigadas. Mas eu falei, não, eu sou crente, eu converti. Glória a Deus. Então eu converti, eu fui o primeiro a casar lá. E eu casei meus anos 50, tudo certinho, graças a Deus, tudo. Deus abençoando. E tive a oportunidade de fazer o casamento junto com as minhas irmãs, que eram ligadas. E Deus lá vai trabalhando nas outras. Isso são maldições, irmão. Isso são maldições. Você, presta atenção. Você tem se sentido, presta atenção, muito incrédulo. Você mesmo. Fala assim, Senhor, preciso ser aumento da minha fé. Eu tenho sentido muito incrédulo. Onde está você? Você tem sentido muita incredulidade, você tem trabalhado, você tem se abençoado. Eu não tenho muito tempo. O Espírito de Deus está me direcionando aqui as pessoas que é para chamar. E na medida que você se apresenta, você diz: eis aqui, Senhor, Deus vai quebrar essas condições. Deus vai quebrar. Ô Jesus, essa eu vou falar, não. Meu Deus. Você está com uma pessoa presa no coração. Essa pessoa te chateou, te feriu muito. E você não consegue perdoar, não consegue pedir perdão para essa pessoa. E isso tem sido uma barreira na sua vida. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Você é só corajoso, você é só crente que faz isso. Você é só quem é crente, só quem está buscando a Deus com o coração aberto, tem coragem. Abaixou, canta, abaixar. Peço o teu milagre nessa noite.
Espírito de Deus está aqui, irmão. Está quebrando. Aleluia, Deus. Está jogando por terra. Deus maravilhoso, santo. Você sabia, irmão, que faz as pessoas mais ter tendência é a falta de perdão. E é uma coisa que dá mais lugar para o diabo. Eu tenho pouco tempo ali, mas eu queria chamar mais pessoas. O Espírito de Deus está me direcionando aqui. Você tem se sentido rejeitado no meio da sua família, no meio dos seus amigos. Você tem se sentido rejeitado até na igreja. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. O Espírito de Deus está me dizendo que tem. Você está se sentindo rejeitado. Sai do teu lugar. Cadê pessoas aí? Não tenha vergonha, irmão. É noite de se libertar disso. Isso às vezes acontece. Conta-se que existia uma tribo de índios. E você sabe que algumas tribos de índios, se nasceu um menino perfeito, ele tem que ser morto. Só que nasceu um menino aleijado. E esse menino, o cacique viu alguma coisa diferente nesse menino e falou: esse menino vai ser sacrificado, ele vai continuar vivo. E esse menino foi crescendo, ele andava mancando. Os meninos, tudo da idade dele crescendo. Aí no dia dele, no dia daquele menino fazer as coisas que eles tinham que fazer, que era o dia que eles iam ser reconhecidos como homem, todas as provas que tinha, aquele menino não estava pronto de fazer. E ele estava triste, sentindo rejeitado, sentindo que não era importante, sentindo rejeitado. Aí o cacique olhou e falou assim: olha aqui, você vai mudar para a mata e você vai ficar 5 noites no meio do mar. Nessas 5 noites, 5 dias, você vai percorrer essa mata e você vai pegar tudo depende que passa que você achar. E tem uma tarefa para você. Você precisa trazer 2 penas de água. As outras penas que você encontrar, você vai dar um jeito, mas as 2 de água você tem que chegar com essa aqui. Essa é a prova para você me provar que você já é um homem. E aquele menino saiu pelado, nu, aquela tudo de índio, era nu. Ele foi embora para matar Deus. E ele mandou falando, de repente ele no meio do mar escorregou, caiu, machucou todo. E ele pensou assim, quem já estava ruim piorou. Quem está sofrendo não parece ser isso, quando as coisas vão melhorar, parece que elas pioram. E aquele menino caiu, de repente ele se deparou e escorou uma árvore. E ali ele passou algumas coisas no corpo, umas folhas. E ele achou a primeira pena. E ele pensou: como é que eu vou guardar essa pena? Aí ele teve uma ideia, de uma árvore, e naquela árvore tinha tipo uma cola que tem na árvore. Então ele pegou aquilo e passou no corpo dele, e ele achando a pena e ele colando. E achando e ia colando. E ele foi colando pena no corpo todo. E quando Deus passou as 5 noites, os 5 dias, ele chegou no momento exato. Ele chegou no momento exato em que os meninos estavam se apresentando. Só que ele ficou tão alegre com aquela comemoração que ele ficou alegrinha. E ele já chegou pulando, dançando, e ficou todo mundo assim, assustado, a tribo inteira assustada. O que é isso? De repente eles começaram a observar aquele pássaro grande que eles nunca tinham visto igual, tão colorido igual aquele pássaro. Eles não imaginavam que era aquele menino. Quando eles reconheceram que era o menino,
Eles já tinham aplaudido demais. Eles já tinham feito festa demais. E ele pergunta para o cacique: para quem que é essas pedras? E o cacique respondeu: essas pedras são suas. Eu nunca imaginei que você ia fazer isso que você faz. Eu te dei uma tarefa impossível para você. E você surpreendeu. Você é o melhor que tem nessa vida. Eu estou contando isso porque o Espírito de Deus me fez eu contar isso aqui. Porque você é maior do que aquele índiozinho. Você não tem um cacique que acredita em você, não. Você tem um Deus que criou o céu, a terra, e manda te dizer que ele acredita em você. E ele vai te dar uma tarefa que não é para te envergonhar. Siga a tarefa que Deus tem te dado. Abaixou o que na hora certa Deus vai te honrar. Na hora certa, a sua tarefa vai fazer você ser maior do que o seu defeito. Dizem que a partir daquele dia, aquele menino não foi mais chamado de manquinha, mas aquele menino foi chamado grande pássaro da tribo. E passou-se os anos e todo mundo contava a história daquele menino. O grande pássaro, o grande pássaro, o grande pássaro. E alguém já perguntou para o cacique, depois de muitas gerações, quem era o grande pássaro? Ele era um menino que era bandido. Não ia ser ninguém. Mas ele fez uma coisa que ninguém nunca tinha pensado na vida. E ele se tornou um grande pássaro. Deus quer fazer isso na sua vida. Por mais que o diabo tenha soprado na sua vida, que você não é ninguém, você não vai ser ninguém. Você ouviu a palavra nessa noite. Moisés estava também pensando que não era ninguém. Mas Deus disse: eu tenho visto a aflição deste povo. Eu vou te usar para tirar esse povo do Egito. Deus nessa noite está quebrando cadeia aqui na frente. Deus nessa noite, eu vou fazer só mais esse apelo. Nós vamos fazer um corredor aqui rápido. Só mais esse aqui. Eu não sei se você vai vir, mas eu tenho que falar que Deus está mandando. Você tem medo de dormir à noite. Você puxa o cobertor para lá e para cá, que eu medão de dormir, às vezes com medo até do escuro. Cadê você? Isso aí você precisa de uma libertação. Você tem medo, até parece que o cobertor vai proteger, né? Cobertor. Cadê você? Existem alguns apelos que são pesados. E a pessoa às vezes fala: eu não posso. Já está rindo de mim. Um dia alguém fez um apelo para mim e eu pensei: Jesus, se eu levantar a mão, eu estou encascado. Mas na hora que eu levantei a mão, a vergonha foi embora. Jesus começou a me abençoar. E eu, quando eu vi, minha mão já estava levantada e eu sentei aquele apelo, fui lá na frente. Deus mudou a minha história. Deus ele quer mudar a sua história. É verdade. Você que é muito tímido, e essa timidez quer atrapalhar você. Cadê você? Essa timidez quer atrapalhar a sua vida. Deus nessa noite quer quebrar essa timidez. Um dia Deus quebrou a timidez da minha vida. Eu era muito brincalhão, muita coisa, mas quando colocava o microfone na minha mão, eu ficava doido. A primeira vez que colocava o microfone na minha boca, se você estivesse lá, você ia rir. Eu não consegui falar nada. Fiquei tímido. Mas Deus um dia quebrou essa timidez. E eu já tive a oportunidade de pregar em vários lugares. Um dia desse que alguém me procurou, está querendo me levar para um lugar para pregar, que é assim, uma coisa que na hora que aconteceu eu vou contar para você, que é um milagre de Deus. O menino que saiu lá da roça, pé de chinelo, vai estar pregando num lugar onde que ali vai ter pessoas tremendas e vão ouvir a voz de Deus através dos meus lábios. Isso é gratificante, não só para a gente fazer.
Aleluia. Deus me levou em lugares tremendos. E esse lugar que eu tenho de ir é uma promessa, ela vai se cumprir. E Deus vai fazer na sua vida também. Feche os seus olhos, vamos orar para essas pessoas que estão aqui na frente. Deus querido, Deus do poder, eu quero repreender a síndrome do pânico. Eu quero repreender o espírito de medo. Eu quero repreender, ó Deus querido, Deus do poder, o espírito de incredulidade. Eu quero repreender nessa hora, Deus, tudo que está atacando essa pessoa. Deus, o Senhor foi mandando falar e eu fui falando, e essas pessoas se apresentaram aqui na frente. Corajosos, Deus querido, Deus do poder. E essas pessoas são dignas de receber milagre. Meu Deus, faz um milagre. Quebra as cadeias, quebra a falta de perdão, limpa esse coração, limpa essa mente. Deus querido, Deus de poder, vai trabalhando nessas vidas, Senhor. Trabalha nesse coração triste, esse coração acuado, essa pessoa que se sente rejeitada, que sente, Deus querido, que tem sido rejeitada na sociedade, sente que tem sido rejeitada nos amigos. Amigo faz festa no convite, parente faz festa no convite. Essa pessoa, Deus, tem sentido rejeitada na própria igreja. Parece que ela está fora de sintonia. Parece que as pessoas não querem ela de perto. O diabo tem perturbado essa pessoa por isso. Deus, eu te peço em nome de Jesus que seja quebrada essa maldição aqui agora, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, Deus querido, Deus poder, o Senhor começa a fazer uma obra na vida dessa pessoa. Ela vai começar a ser bem aceita. Que ela vai deixar de ser rejeitada. Abaixou, me cantar, abaixar, o Senhor Jesus diz. Ou me mandará cantar, abaixou, me cantar, mandar. Abaixou, me cantar, mandar. Eu estou operando aí, irmãos, obreiros, obrigado. Os obreiros quiserem pôr a mão aí, pode pôr. Deus está libertando, Deus está sarando, Deus está curando, Deus está quebrando. O Espírito de Deus está dizendo que é hoje. É hoje que você vai dar tchau para a solidão. Você que está tomando remédio para dormir. Deus joga por terra essa maldição. Eu ministro paz na vida dessa pessoa, deste lado. Deus, essa pessoa que tenta pagar suas contas em dia, faz um plano, Deus, e parece uma maldição. Deus, a partir de hoje, o Senhor vai fazer um milagre, e que essa pessoa, a partir de hoje, venha conseguir pagar suas contas em dia. Venha conseguir, Deus, pagar a conta de luz, água, telefone, carteira, tudo em dia. Deus, quebra o espírito de miséria. Quebra, em nome de Jesus. Deus, querido, Deus do poder, talvez alguém fez uma obra contrária a essa pessoa. Talvez a maldição hereditária. Talvez a maldição enviada. Eu quebro nessa noite, na autoridade, no nome de Jesus.
E te peço, Deus, faz um milagre na vida dessa pessoa, para ela entender e saber que o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus vivo que faz milagre. E aí ela vai dizer: eu tenho que servir esse Deus, eu tenho que adorar esse Deus, eu tenho que tirar os problemas da cabeça e adorar. Deus, esse é o propósito, para que essa pessoa, Deus, tenha que incendiar esse mundo, tenha que incendiar os seus vizinhos, tenha que incendiar a sua família. Que assim, Deus querido, Deus de poder, como aquele menino fez uma obra linda, coloca no coração dessa pessoa, ao invés dela ficar chorando pelos cantos, ao invés dela ficar murmurando pelas beiradas, que ela venha, Deus querido, dizer: eu vou fazer algo, nem que eu tenha que encarar 5 noites, nem que eu tenha que encarar 5 noites escuras, nem que eu tenha que tomar mais um pouco, mas eu vou vencer, eu vou voltar e me mostrar que eu venci. Você que sai atrás também, levanta as suas duas mãos. Você que está aí no banco, Deus é o quarto eu dessa campanha. Deus é a explosão do milagre. É milagre na vida sentimental, é milagre na vida emocional, é milagre no corpo físico, é milagre na vida espiritual. Abaixou, decanta, herédias. Eu profetizo milagre, eu profetizo milagre, eu profetizo a cura, eu profetizo a transformação, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Levanta a sua mão direita, você que está aqui à frente, e fala assim: Senhor Jesus, me ajuda. Não, mais forte, fala: Senhor Jesus, me ajuda. Eu tenho defeitos. Pode falar, fala: Senhor Jesus, eu tenho defeitos, mas a presença do Senhor faz com que eu não tenha mais defeito, porque aonde está a minha fraqueza, o poder do Senhor entra, e a graça do Senhor me basta, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. Você crê nisso? Então glorifica o Senhor em nome de Jesus. Pode voltar para o lugar. Corajoso, fogo. Ó Deus querido, Deus de poder, ó Pai, nós queremos acreditar na bênção do Senhor, nós queremos, Deus,